Outro conceito importante que nós temos, além do conceito de campos vetoriais, seria o conceito de campos gradiente. Então, o que seria, né? Como se define a ideia de um campo gradiente? Vamos esclarecer essas ideias aqui. Ó. Então, campos gradiente. Então, como seria a ideia de um campo gradiente? Então, por exemplo, vamos pegar f, uma função escalar, uma função de duas variáveis, e o gradiente de f, okay? Então, considera lá f uma função de duas variáveis. O gradiente de f ele é dado por esse símbolo aqui. Ó. F, então, é uma função de duas variáveis. Então, a gente define assim que essa representação é o quê? É a representação do gradiente de f. Tá? Ou nós podemos escrever assim também. Grad de f. Né? Então, o que é definido? Como que é definido o grad de f? O gradiente de f é definido por gradiente de f de xy igual a derivada parcial em relação a x e mais a derivada parcial em relação a y, j. Ok? Então, isso daqui é a definição do gradiente de f. Então, o gradiente ele é realmente um campo vetorial em R2. E ele tem um nome especial, campo vetorial gradiente. Okay? Da mesma forma, se f for uma função escalar de três variáveis, tá? Nós podemos também definir o gradiente, que nós definimos para a função de duas. Se f fosse uma função de três variáveis, okay? Então nós poderíamos definir o gradiente de f de x, y, z, seria fx de x, y, z e mais fy de x, y, z, j mais fz de x, y, z que multiplica k. Okay? Então, essa é a definição do gradiente para uma função de três variáveis. E aí vem a aplicação disso daqui. Como é que a gente pode aplicar estas ideias, então? Então, vamos pegar aqui um exercício para trabalharmos estas aplicações aqui. Então, nessas aplicações aqui, nós temos o seguinte exercício. Então, ele pede assim, ele quer o campo vetorial gradiente. Vamos colocar o enunciado aqui, que fica mais claro para a gente poder trabalhar aqui. Vou colocar lá, campo vetorial gradiente, determine o campo vetorial gradiente de f de x, y, f de x, y, igual a x ao quadrado, y menos y elevado ao cubo. E pede também para você desenhe o campo vetorial gradiente juntamente com um mapa de contorno de f. Ok? Então, esse daqui é o nosso exercício. Então, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos determinar, né, o gradiente de f. Então, vamos fazer o desenho aqui. Vejamos como é que fica esta ideia. Então, lá, gradiente de f de xy, pela definição, é fx de xy e mais fy de xy, j. Ok. Como que a gente vai fazer isso, então? Gradiente de f de xy, nós vamos pegar esta função
derivar ela em relação a x. Então, se a gente derivar em relação a x aqui, ó, né? Se a gente fosse escrever a função, seria a fórmula da função é f de xy igual a x ao quadrado y menos y ao cubo. Essa é a fórmula da nossa função. Então, vai derivar em relação a x. Você desce 2 multiplicando, então vai ficar 2xy menos 0, porque aqui não tem x, então zera o resultado. Ok? Então, 2xy e mais, agora vamos pegar esta mesma função derivar em relação a y. Então, aqui daria, derivada de y é 1, sobra x ao quadrado, menos 3y ao quadrado. Tá? Então, x não deriva, o 1 não precisa colocar, menos 3y ao quadrado. Então, tudo isso daqui fica multiplicando j. Muito bem, e agora? O que a gente quer plotar aqui? Nós queremos desenhar como é que ficaria, né, o campo vetorial deste gradiente aqui. Como é que a gente poderia desenhar esse campo vetorial? Vamos ver então. O que a gente precisa definir? Então, a gente precisa definir o seguinte, o nosso u. Qual seria o nosso u? 2xy. Ok? Então, u é igual a 2xy. Coloca Enter e vamos definir o nosso v, que seria x ao quadrado menos 3y ao quadrado. v igual a x ao quadrado menos 3 vezes y ao quadrado. Definimos x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Agora vamos plotar isso aqui usando o comando Keever. Okay? Então, fazendo a plotagem com o comando Keever, nós temos aqui a figura que representa o campo vetorial indicado neste exercício.